Tempo não volta atrás, mas vamos olhar para aquilo que passou e tentar não fazer o que deu zebra, deu cavalo listrado. Vamos tentar ser melhores em 2024, acima de tudo, em muito do que será apresentado nesse material. Põe para rodar. 2023 começou com fatalidade em Bauru. Uma jovem de 27 anos e o cachorro de estimação dela foram atropelados por uma moto na Avenida Getúlio Vargas, uma das mais movimentadas da cidade. Era por volta de 8 horas da noite e ela fez exatamente esse caminho, esse trajeto que eu vou fazer agora. Ela estava, segundo testemunhas, bem em cima da faixa de pedestres e exatamente aqui, nesse ponto, o atropelamento aconteceu. E o impacto foi tão violento, mas tão violento, que a jovem e o animal de estimação, eles foram arrastados por aproximadamente de 10 a 11 metros de distância. A designer Mainara de Oliveira e o bichinho de estimação morreram no local. O motociclista envolvido fazia entrega no momento do acidente e foi internado, mas se recuperou. Em maio, mais morte na Avenida Getúlio Vargas. Um carro com placas de Presidente Alves bateu violentamente num poste na bifurcação da Praça Portugal. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. A motorista e o passageiro da frente sofreram ferimentos, mas Marcelo Marino Sampaio, de 49 anos, que estava atrás, morreu no local. Na cidade de Ibitinga, morte também após uma colisão com um poste de iluminação. Foi na Avenida Ivanil Francischini. Depois da batida, o veículo pegou fogo. O motorista, Marcos Santos de Oliveira, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Novamente em Bauru, outra vida perdida no trânsito. Foi na Nações Unidas, durante um fim de tarde chuvoso em novembro. Beatriz Padilha da Silva, de 24 anos, estava no banco do passageiro e a mãe dela na direção, quando o veículo aquaplanou, bateu na guia e foi arremessado contra uma árvore no canteiro central. A jovem pedagoga não resistiu. E teve mais acidente fatal em Bauru. Na Avenida Rodrigues Alves, no centro da cidade, um idoso morreu atropelado no cruzamento com a rua Gustavo Maciel. Ele atravessou fora da faixa de pedestres e foi atingido por um ônibus do transporte coletivo. José Lopes, de 73 anos, morreu no local. Em Santa Cruz do Rio Pardo, uma criança também foi atropelada na rua Conselheiro Dantas, a principal rua comercial da cidade. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o pai desce do carro e atravessa a rua. Ele não percebe que o filho sai do carro e corre na direção dele e é atingido por um carro. A criança, de 8 anos, teve o braço fraturado e precisou ser operada, mas se recuperou bem. Nas rodovias, tragédias ao longo de 2023. Na Comandante João Ribeiro de Barros, uma van transportando 11 pacientes de Paraguaçu Paulista para tratamento de câncer no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, bateu na traseira de um caminhão. Aqui ainda objetos dos pacientes, das pessoas que estavam aqui dentro. Uma pancada violenta que inclusive acabou prejudicando toda a coluna aqui desse lado. A parte do motor também bem danificada. Tiana Casarini Pedroso, de 56 anos, morreu no acidente. E outras 11 pessoas acabaram sendo encaminhadas, 2 para Pederneiras, as outras seguiram para a cidade de Jaú, algumas muito assustadas com tudo o que aconteceu. E aí a gente teve então esse registro triste de um acidente grave aqui na altura do quilômetro 198 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a Bauru-Jaú, pista sentido Jaú. Na BR-153, um acidente impressionante e comovente. Uma câmera instalada na cabine do caminhão, que acabou envolvido na tragédia, registrou tudo. As imagens mostram quando ele é ultrapassado num trecho proibido e a tentativa em vão do carro, que vinha na direção contrária, de escapar da colisão. Dentro dele estavam Edna Soares, de 44 anos, e o enteado, Gustavo Ferreira Silva, de 12. Os dois morreram na hora. Edna estava vindo de São José do Rio Preto para Marília, para o casamento da filha no civil, cerimônia marcada para as 13h45 e que aconteceu normalmente. Naquele momento, as pessoas ainda não sabiam da tragédia. O homem de 75 anos que causou o acidente grave estava com a CNH vencida e foi indiciado por homicídio culposo com agravantes, um deles por fugir do local. Ele foi preso preventivamente. Acidente grave, sob chuva forte, na rodovia Manilo Gobi, em Assis. 2 utilitários e um carro de passeio bateram de frente. Apesar da violência do impacto e dos estragos, não houve feridos graves.
Na rodovia Marechal Rondon, uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas, próximo à cidade de Laranjal Paulista. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um caminhão carregado com tijolos atinge em cheio um carro em que estavam as vítimas. O motorista prestou socorro e responde o processo em liberdade. Também na rodovia Marechal Rondon, desta vez no município de Bauru, acidente grave com um caminhão betoneira. A carroceria que levava a betoneira bateu na mureta de proteção do viaduto e o equipamento acabou se soltando, despencando centenas de quilos de uma altura de 10 metros. O motorista, de 54 anos, morreu no local e não teve o nome divulgado. E ainda na rodovia Marechal Rondon, um flagrante de acidente na noite de 9 de novembro. A gente está na SP-300, quilômetro 287, entre Lençóis Paulista e Areiópolis. Um acidente gravíssimo acaba de ser registrado aqui nesse ponto. A nossa equipe seguia a viagem até Botucatu e precisou parar nesse quilômetro porque a situação aqui é complicadíssima. O acidente resultou numa morte no local. A vítima, segundo a polícia, transitava na rodovia e capotou. Desorientado, ele desceu do veículo e acabou sendo atropelado e morto no meio da pista. A gente vinha vindo sentido São Manuel e do nada a pessoa apareceu na frente do carro, a gente não sabe se ela se jogou, o que aconteceu. Na rodovia Paulo Nilo Romano, um motorista morreu depois de capotar o carro na praça de pedágio de Brotas. Ele perdeu o controle da direção e bateu na mureta da cabine de cobrança. Em Jaú, acidente em família na Comandante João Ribeiro de Barros. Pai, mãe e os filhos, de 10 e 4 anos, viajavam num carro que acabou prensado entre 2 carretas. O menino de 10 anos morreu no local e a irmã menor ficou gravemente ferida. E os acidentes graves vão além do trânsito. Num circo instalado em Bauru, 2 dos 4 motociclistas que se apresentavam no Globo da Morte sofreram ferimentos graves após colidirem durante o espetáculo. Em Santa Cruz do Rio Pardo, um ex-vereador sofreu vários ferimentos ao cair do elevador da Câmara Municipal. Luiz Carlos Psyu é cadeirante e foi ao Legislativo para acompanhar uma reunião no plenário, que fica no piso superior. Imagens das câmeras de segurança mostram Psyu chamando o elevador. Ele vira de costas para entrar, com cadeira de rodas, e assim faz, quando a porta se abre. Nesse momento, ele cai no fosso do elevador. Chegando lá, eu acionei o elevador e quando ele está em cima, são dois pisos só. Quando ele está no piso de cima, eu ouço o barulho dele descendo, né? E a porta normalmente está travada. E quando ele está no piso de baixo, eu aperto, não tem ação nenhuma. E a porta está destravada. E foi o que aconteceu. Eu apertei, não teve ação nenhuma, e a porta destravada. Então, como eu faço isso desde 2012, que foi a inauguração do prédio, que eu faço esse trâmite, esse trânsito, né, eu fiz e por fatalidade, nesse dia o elevador estava no andar de cima e eu caí no fosso. Psyu levou pontos na cabeça e quebrou o quadril. O equipamento foi interditado e passou por vistoria a fim de impedir a abertura da porta quando o elevador não estiver no andar chamado. Acidente de trabalho fatal em Ibitinga. Um homem de 48 anos, que trabalhava na instalação de galerias pluviais, foi soterrado e ficou preso entre ferragens da cintura para baixo. Ele era funcionário da empresa que realiza a obra e morreu na unidade de pronto atendimento. Acidente trágico de trabalho também em Bauru. Foi na câmara fria do frigorífico Zanqueta, no bairro Meridota. A vítima foi um operador de empilhadeira, que movimentava pallets com carnes congeladas, quando várias prateleiras caíram sobre ele. O acidente foi durante a madrugada do dia 24 de abril. O resgate do funcionário foi muito difícil, devido à temperatura congelante, 37 graus negativos, e ao volume de caixas caídas, estimado em 100 toneladas. Todo o trabalho do Corpo de Bombeiros foi manual, retirando caixa por caixa. Para se ter uma ideia, o peso que caiu sobre o funcionário equivale a 3 carretas carregadas com carne congelada, desabando de uma altura de 5 metros. Eberton de Souza Crepaldi, de 38 anos, foi encontrado com vários ferimentos, já sem vida, 12 horas depois do acidente. Em São Roque, o momento de lazer acabou em morte. Uma turista que brincava com o filho no tobogã foi arremessada contra um alambrado e morreu. A vítima é Luciana Morgado Teixeira, de 41 anos.
O filho dela, de 7, ficou ferido, mas se recuperou. Um inquérito foi aberto para apurar as responsabilidades do parque, que acabou encerrando as atividades depois do trágico acidente.